o governo Temer começou em 2016 com o impeachment de Dilma Rousseff e é marcado por polêmicas. Denúncias de corrupção, reformas, intervenções e greves marcam o mandato do presidente mais impopular da história brasileira. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o professor da UFG e cientista político, Pedro Célio. Olá, professor, obrigado pela sua presença novamente. Oi, Camila, é um prazer conversar com você e com todos os espectadores da TV UFG. E também contamos com a presença do professor de Economia da Faculdade Araguaia, Douglas Paranaíba. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom, eu que agradeço a presença aqui. É um prazer estar aqui com todos. Queria começar, professor Pedro, com o senhor, fazendo uma análise desse contexto do impeachment, que muitos dizem ser um golpe. O senhor considera o governo de Temer legítimo? Camila, o governo Temer é um governo que não foi eleito. Se nós temos a regra básica da democracia representativa, que é a formação de um governo através das eleições e da vontade popular, então o governo Temer não é legítimo. Ele teria, no meu modo de ver, um período de aquisição de legitimidade. Só que eu acho que ocorreu o contrário. O governo Temer, ele foi por uma via que ele fez foi crescer o déficit de legitimidade de sua origem. Então ele se tornou cada vez mais ilegítimo. A única base de sustentação dele, de Temer, era um cenário de legalidade, que foi o ritual do impeachment que foi cumprido, baseado no Congresso Nacional. Então a base política e a base de legalidade a dar algum caráter legítimo ao governo Temer foi cada vez mais se corroendo e com muita velocidade. Temer foi perdendo base, foi perdendo apoio, foi implementando políticas que afastavam esse governo do apoio popular. Então aquela regra básica para que vejamos a avaliação de um bom governo ou de um governo legítimo, que é a regra básica, que é aquela em que os governados o defendam, né, os governados o aprovem e o defendam, o Temer ficou muito distante disso. Professor, qual que é a sua opinião? Olha, o professor Pedro muito bem citou que o processo de impeachment foi um processo legal, correu um trâmite, né, legal, se a gente considera o judiciário algo legítimo, então podemos considerar que o impeachment foi legítimo. O impeachment levou à saída da presidente Dilma Rousseff, a entrada do seu vice, né, porque no momento caberia a ele assumir essa cadeira. E se a popularidade dele é baixa ou alta, isso depende muito do cenário econômico. A economia influencia muito na opinião pública, demais até. Inclusive foi a força motora que levou inclusive às movimentações contra o último governo da presidente Dilma Rousseff, né? Então, se o cenário econômico influencia ou não a legitimidade, bom, eu partia do princípio que não, porque nem sempre a economia corre da forma como os governos querem. E às vezes, quando ela corre dessa forma, nem sempre é bom para a população. Então, nesse sentido, discordando um pouquinho do professor Pedro apenas no final, eu não diria que a opinião pública, quer dizer, a aceitação política causada por uma crise econômica, tiraria a legitimidade do Michel Temer, do vice-presidente. Agora, se ele está envolvido em escândalo de corrupção, se houve um complô, isso aí já é outra discussão. No cenário econômico, que influencia a popularidade, bom, nesse cenário eu diria que isso não influencia a legitimidade do candidato. Já que você falou de economia, o governo tem alardeado que está resolvendo o problema econômico, mas, no entanto, a gente ainda tem inflação muito alta, um número de desempregados muito grande. As medidas que ele propôs para sanar essas dificuldades econômicas que até, como você mesmo disse, geraram a insatisfação popular, elas são positivas ou elas realmente não deram resultado? Olha, Camila, muito interessante a gente perceber que em maio de 2016, quando Michel Temer assumiu de fato a presidência da República, a inflação ela corria a quase 2 dígitos, né? A gente teve momentos de quase mais de 10% aí o acumulado dos últimos 12 meses de inflação. Hoje, em junho de 2018, a gente tem inflação 4,5%, inflação controlada, dentro da meta, muito próximo ao centro da meta, que é esperado. E todos os anos, aliás, todas as reuniões do Copom, sempre que o Banco Central cria uma nova expectativa de inflação, ela sempre está dentro dessa previsão. Então a inflação hoje está controlada. Há controvérsia se ela está controlada por conta da estagnação econômica, por conta que a economia está desaquecida, as pessoas não estão comprando, então os preços não tendem a crescer porque as pessoas não estão consumindo.
e há quem diz que houve uma boa política econômica do Banco Central, né? Existem aqueles que acreditam nas duas coisas, porém é importante lembrar que no finalzinho do governo da Dilma Rousseff, né, quase que na época que o Temer foi assumir, a gente tinha um momento de estagflação. Tanto a economia estava desaquecida, desacelerada, crescimento negativo de 3,5% em 2016, 3,8% em 2015, se não me falha a memória, e a inflação de 2 dígitos. Então, mal e mal, o governo Temer apresentou, não Michel Temer, a equipe que estava à frente do Banco Central, a equipe econômica, apresentou-se um bom resultado no tocante à inflação, né? Professor Pedro, qual que é a sua opinião em relação... Eu tenho a impressão que o desempenho de um governo ou de um sistema de poder deve envolver exatamente muito mais aquilo que o governo faz. Que tipo de políticas ele implementa, que tipo de orientação ele dá para a economia, de que modo ele coloca as instituições para funcionar do ponto de vista da moralidade pública e de que maneira que ele conduz as negociações com o Congresso, né? E de que modo, especialmente, ele canaliza tudo isso no seu diálogo com a população. Então, nesses aspectos aí, se nós pegarmos quais foram os pontos de maior evidência do governo Temer, eu diria que quando o governo ele monta a sua equipe dirigente, né, o seu ministério, esse é um. Isso começa a dar o perfil de governo Temer. O segundo, as políticas que ele implementa ou o modo como ele encaminha as reformas com as quais ele havia se comprometido desde o documento de origem, né, que foi aquela ponte para o futuro, e logo que se consagra e se consuma o episódio do impeachment. Então, vamos ao primeiro cenário. O primeiro cenário foi a composição do ministério, né? Um ministério fluido, fraco, inconsistente para dar uma estabilidade nas relações com o Congresso Nacional. Do ponto de vista de aparência e de opinião pública, esse ministério ficou famoso, um ministério de homens, de brancos, de homens e de brancos principalmente, e de ricos. Especialmente isso. E com uma negação explícita daquelas mobilizações que há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses antecedentes, né, estavam nas ruas pedindo moralidade pública, suporte para que as investigações continuassem. Temer fugiu de tudo isso. E eu acho até que há uma derivação desse primeiro momento aí, que foi o modo como o governo reagiu e conduziu a sua força no Congresso Nacional, com as bancadas dos partidos, quando nas 2 vezes em que o governo foi envolvido com corrupção. Em vez de enfrentar as denúncias, Temer foi o jogo de forças tradicional dentro do Congresso. Bom, professor, eu tenho que interrompê-lo para a gente chamar o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta a falar e exatamente sobre corrupção também, que a gente vai falar no próximo bloco. Você pode continuar acompanhando o programa no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia ou no 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para assistir ao programa pelo Facebook ou pelo YouTube. Voltamos a discutir o governo Temer, com o professor da UFG e cientista político, Pedro Célio, e com o professor de Economia da Faculdade Araguaia, Douglas Paranaíba. E é com você, Douglas, que eu queria começar falando sobre corrupção. O professor Pedro Célio trouxe isso no final do bloco. Qual que é a sua avaliação a respeito dessas denúncias de envolvimento de Temer, de sua equipe, com corrupção? E também, será que seria mais fácil para ele garantir a popularidade, a legitimidade do seu governo se ele tivesse sido investigado e devidamente? Olha, a questão de corrupção, já existe um consenso entre os principais economistas do Brasil que se a gente somasse o montante total desviado de corrupção, isso não resolveria o problema sequer da Previdência brasileira, né? A quantidade de dinheiro que é desviado não é um quantitativo significativo quando se está falando de problemas socioeconômicos, né? Mas com relação à imagem que um presidente cria para a sociedade ao se envolver em escândalos de corrupção, eu acho que qualquer cidadão que esteja ligado a qualquer tipo de crime não deva ser um representante social, não deve ser um político, né? Não deve ser eleito. Então, mas Douglas North, um economista laureado com o Nobel de Ciências Econômicas, ele dizia que as macroinstituições, que seriam as leis, as grandes leis, o Estado, né,
essas coisas todas, as macroinstituições influenciariam as microinstituições, que seria a cultura, a moral, a ética, as micro-organizações e tal, e vice-versa, as microinstituições influenciariam as macroinstituições. No sentido que, no decorrer que a gente tem um governo com representantes que estão envolvidos em escândalos de corrupção, não há dúvida de que isso influencia o cotidiano dos indivíduos comuns, né? A forma como os indivíduos comuns agem. Isso já é uma área mais de estudo das ciências sociais, mas que a economia consegue comparar, porque isso influencia a forma como os contratos, as transações são realizadas na sociedade. Nesse sentido, é sempre ruim ter um representante político que age dessa maneira, com corrupção. Se o Michel Temer tivesse sido investigado antes, e aí a gente entra na discussão do foro privilegiado, ele não estaria no governo. Inclusive, ao terminar o mandato dele, provavelmente ele vai ser investigado e provavelmente vai ser descoberto aí as falcatruas que ocorreram, né? Nesse sentido, eu acho que não deslegitima o governo, porque a gente está dentro da lei, né? A lei permite, porém, essa questão da lei é uma discussão que tem que passar pelo que a sociedade acha que é correto ou não, né? Nesse sentido. Professor, você poderia retomar então aquele finalzinho da fala que você começou a falar sobre corrupção? Pois eu acho que só que a gente não deve confundir legalidade com legitimidade. O governo ele pode passar o período dele inteirinho completamente dentro da lei, cumprindo todos os contratos, fazendo a maior normalidade possível que a legislação prevê, prestando contas em dia. Ele pode ser 100% legal e ter zero de legitimidade. Eu só acho que a gente não deve fazer essa confusão, né? Legitimidade pressupõe, além de apoio, né? Além de apoio, pressupõe mais do que isso, pressupõe inclusive defesa do governo. Defesa do governo. E nós não encontramos ninguém, nem na opinião pública e nem no aparato institucional, hoje inclusive o aparato partidário, a não ser o candidato do PMDB, que se dispõe a fazer essa defesa pública. Então veja bem que o governo perdeu a capacidade de interlocução com a sociedade brasileira. Há um hiato muito grande, há um abismo muito grande. Um governo que chega a 4% de aprovação durante 6 meses seguidos pelos principais institutos de pesquisa, isso é denominado crise de legitimidade. Num perigo grande de chegar a uma crise institucional. Uma crise institucional. Então, eu estava dizendo que naquele episódio, nas 2 oportunidades em que o governo Temer foi acusado, ele poderia ter enfrentado isso, ele poderia ter aberto a sua documentação, né, sua e de seus auxiliares, mas não, o que ele fez? Ele usou dos meios tradicionais de pressão e compra de votos no Congresso Nacional para que dentro do plenário essas investigações não continuassem. Veja bem, então quer dizer, ali houve um momento, uma ameaça até de que a crise de legitimidade se transformasse em crise institucional mesmo, um perigo muito grande, né? E de outro lado, os 2 planos de reformas estruturais que o governo implementou, aliás, tentou implementar, conseguiu aprovar no Congresso Nacional, veja bem que do ponto de vista legal ele foi adiante, mas do ponto de vista da legitimidade não consegue implementar. Que seria essa reforma trabalhista, né? A questão previdenciária continua travada, essa não foi aprovada. A questão trabalhista foi aprovada, mas sem debate com o setor empresarial e com os sindicatos de trabalhadores, sem a mobilização da sociedade, sem o que o governo fizesse aquilo, conquistasse uma hegemonia para o conteúdo das reformas que ele encaminhou. Nem para isso ele deu conta. Ele teve que tocar a reforma goela abaixo, utilizando-se de uma maioria partidária que ainda era um rescaldo com que ele contava, que vinha lá da base do impeachment. Então veja bem que, do ponto de vista da legitimidade, esse governo tem muitas dificuldades. Vou retomar com você a questão das reformas, que é um outro ponto da nossa pauta, né? O professor tocou aqui na reforma trabalhista, já aprovada, reforma da Previdência paralisada aí nesse momento. O Temer quer que seu governo seja seja reconhecido como o presidente, né, o governo das reformas, que ele seja o presidente das reformas. Como é que você avalia, principalmente a reforma trabalhista, que já passou pelo Congresso? Olha, veja bem, se a gente fosse aleatoriamente na sociedade e selecionasse um indivíduo para vir aqui falar bem do governo Temer, a probabilidade seria de, como muito bem o professor mencionou, 4%. E eu não me enquadro nesses 4%, claramente. Então, mas veja bem, essa questão, só retomando um ponto que o professor Pedro trouxe, muito interessante sobre a diferença entre legalidade e legitimidade.
não há dúvidas de que isso realmente é um fenômeno que acontece. Tanto é que a crise de legitimidade do governo Dilma Rousseff que criou o Michel Temer. Então, a gente pega o finalzinho do governo da Dilma Rousseff, a crise econômica, a fala do professor Pedro, a gente aplica ao governo Dilma Rousseff, foi mais ou menos a mesma coisa, né? E aí isso levou à queda, se é que podemos dizer assim, do governo dela, o impeachment, né? O Michel Temer, ele fez, sim, reformas interessantes, muito interessantes, como, por exemplo, a reforma trabalhista. O professor trouxe um aspecto muito interessante sobre a questão de discutir com a sociedade, etc. Mas o professor também sabe que todo planejamento central, quando você tem um Estado, necessariamente, em algum ponto, ele vai ser ditatorial. Não tem como ouvir todo mundo. Isso é impossível. É tecnicamente impossível você levar em consideração a opinião de todos, porque em algum momento você tem que excluir a opinião de alguns. Então, todo o processo de decisão centralizada no Estado, ela vai em algum momento ser um pouco tirana, entre aspas, digamos assim, né? Agora, se você levar em consideração o que eu vou falar agora, que as pessoas deveriam, o telespectador deveria levar em consideração, é o seguinte: não se cria emprego com a caneta, escrevendo um papel, né? Não se cria emprego criando lei. A reforma trabalhista não cria emprego. A reforma trabalhista não cria emprego. A única escrita, o único papel que cria emprego é o papel que o empresário escreve convidando o trabalhador que passou no processo seletivo a ser empregado. Esse é o único. Lei não cria emprego. O que cria emprego são fenômenos de mercado, são forças de mercado, né, que vão ali, a ação humana, as pessoas, os indivíduos vão empreendendo, e isso vai gerando atividade econômica, vai gerando emprego. Isso cria emprego. Agora, a reforma trabalhista, ela caminha no sentido de desburocratizar ou tirar um pouco da rigidez do mercado de trabalho para que, então, essas forças econômicas aí sim possam agir no sentido de criar emprego. Nesse sentido, eu diria que não funcionou ainda, porque, como eu disse, não é lei que cria emprego, mas que tudo indica que o mercado de trabalho hoje está mais flexível. Não, pode finalizar. Está mais flexível e as possibilidades são maiores, né, nesse sentido. Tá certo. Nosso tempo também encerrou para esse bloco e a gente volta com o fim dessa discussão a respeito do governo Michel Temer, que se encerra no final de 2018 aí, com o novo mandato do presidente a ser eleito. E você pode continuar acompanhando o nosso programa e também participar dele no e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp no 99181 1406. Espero daqui a pouquinho. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que está falando a respeito do governo Michel Temer. Nós estamos conversando com o professor Pedro Célio, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, e também com o professor de Economia da Faculdade Araguaia, Douglas Paranaíba. Professor Pedro, se o senhor ainda tiver alguma consideração a respeito da reforma trabalhista para fazer, e queria ir em um outro ponto de pauta que eu acho que marcou esse governo, a questão da greve dos caminhoneiros, da grande mobilização que foi feita e também da forma como o governo articulou e entrou em contato com esse setor. Qual que é a avaliação que o senhor faz das medidas que foram tomadas pelo governo, a finalização dessa greve e o que se sucedeu depois disso? Olha, quando um governo está enfraquecido, a tendência é que se estabeleça algumas indefinições, algumas interrogações sobre o sistema de poder. Quer dizer, não há força hegemônica. É um governo oco, um governo que não tem norte, né? É um governo que não conta mais com esses espaços de negociação que tanto a sociedade e suas representações criam, quanto também o mercado cria. Então o governo estava com dificuldade de interlocução nesses níveis todos, quer dizer, o Estado também fica paralisado, perde a iniciativa, né? E a tendência em política, né, é que o vácuo ele tende a ser ocupado com muita velocidade, ele não vigora nem de um dia para o outro. Não há vácuo de poder na prática, né? Então, outras forças começam a se articular. E como a gente estava se aproximando de um ano eleitoral, quer dizer, essa greve em 17, com a expectativa das eleições em 18, né, muitos dos partidos e muitos dos segmentos produtivos que apoiaram Temer e ajudaram a formar o governo Temer em seu início, eles já foram se descolando, se desgarrando e se articulando.
A greve dos caminhoneiros foi uma expressão muito forte disso, né? Foi uma iniciativa de mercado, de forças de mercado, aproveitando a fragilidade do poder e do governo, né? No sentido de já criar de fazer rearranjos no polo de poder, visando o processo eleitoral, inclusive, ou visando a desestabilização de algumas capacidades institucionais minimamente necessárias para a estabilidade política. Então a greve dos caminhoneiros teve esse componente um pouco diferente das nossas greves que nas últimas décadas a gente viu aí que foram criando uma cultura de reivindicação e de negociação no Brasil. E isso eu acho que ela é ilustrativa, porque conforme disse o professor Douglas, é muito bom que a gente siga uma linha de análise, quando a gente fala de política, em que a gente considera praticamente 3 vertentes ou 3 macroestruturas que formam um sistema social ou a capacidade de um país, né? O Estado, como força regulatória, o mercado, né, e as várias expressões do sistema produtivo, sintetizadas no mercado, e também a vida social. A vida social. Mercado e Estado existem, são entidades abstratas. Elas existem porque existe uma vida social, existem pessoas. Né? Existem pessoas que trabalham, que convivem, que criam família, que habitam as cidades, que têm expectativas, que querem boas escolas, boas farmácias, um sistema de saúde pública condizente. Então existe sociedade, em primeiro lugar. Então, na sociedade transitam Estado e mercado. E o Estado existe como força regulatória do mercado. Eu acho que nenhum dos economistas hoje, né, professor, ainda insiste naquela linguagem do século XVII e XVIII, de que o mercado é suficiente por si só para se autorregular. Isso é balela. Né? Porque, na verdade, os jogos de interesses aí, eles procuram representação. O mercado é tendente a conflitos, a disputa, a competição. Então, isso tem que ser minimamente regulado. É o papel do Estado. Então, o que está em questão hoje é exatamente estabelecer os limites dessa regulamentação, né? E aí eu acho que a questão trabalhista, a questão tributária, a própria reforma política, a questão previdenciária e outras mais, são esferas da regulação do Estado naquilo que as forças sociais dinamizam em termos de capacidade produtiva, de modelo de distribuição de bens, de expectativa de felicidade coletiva, e que compete às forças do mercado contribuir com a realização. O empresário investe. E qual o papel do governo? Colocar a energia dessas forças em movimento. Quando o governo consegue isso, ele é um bom governo. Quando ele não consegue, ele fica um péssimo governo e perde legitimidade. Passar a palavra do professor Douglas para a gente finalizar, infelizmente, esse debate. Suas considerações sobre as falas do professor, sobre as minhas perguntas? Muito interessante, o professor traz argumentos muito claros, né, sobre a questão do papel do Estado. Sim, o Estado tem um papel muito importante na sociedade, não há dúvida disso. O papel dos pensadores que pensam sobre isso é descobrir qual é esse papel, quais são os limites do Estado, né? É interessante pensar sobre isso. Com relação, agora voltando ao tema da entrevista, o governo Michel Temer. Se a gente parar a questão da crise dos caminhoneiros, né, a paralisação dos caminhoneiros, sem dúvida nenhuma foi uma crise gigantesca que a gente teve no Brasil, né, e que não vejo que melhorou, resolveu muita coisa, né? O governo não conseguiu dialogar, não conseguiu resolver, até porque já não obtinha mais, já estava passando uma crise política e tal, uma série de fatores aí. Porém, uma questão interessante. Em maio de 2016, quando o Michel Temer assumiu a presidência, as ações da Petrobras estavam girando em torno de R$ 9,00. Em junho de 2018 agora, se não me engano ainda na gestão do Pedro Parente, um dos grandes responsáveis aí por essa elevação das ações, já estava batendo na casa, se não me engano, de 16, 18, 19 reais, chegou até 20. Em alguns momentos foi negociado, bateu até, se não me engano, 50 reais em alguns momentos. Então, veja bem, apesar dos problemas do governo Michel Temer, apesar dessa crise da indústria petrolífera, da indústria do petróleo, a questão do barril, a questão do mercado interno, dessa logística e tudo, as ações da Petrobras, que é a maior empresa brasileira, se valorizaram. Então, há de se criticar, porém, todos nós, eu, você, viu, Camilo, professor, todos nós somos acionistas da Petrobras, porque é do Estado, né? Então, o governo, não o Michel Temer, mas o governo conseguiu, sim, valorizar essas ações. Bom, nosso tempo está finalizando. Professor Pedro, obrigada novamente pela sua presença.
Camila, é um prazer enorme vir aqui conversar com todos vocês, professor Douglas, uma honra, né, debater com você esse tema, e estamos à disposição para continuar, especialmente porque estamos nos aproximando das eleições, sempre estamos aí à disposição. Tá certo. Obrigada também, professor Douglas. Camila, eu que agradeço a TV UFG, agradeço ao professor Pedro, eu aprendi muito, professor, foi muito interessante as suas posições. Agradeço, Camila, e estou à disposição, sempre que for convidado, virei com o maior prazer. Ok. Conexões de hoje está chegando ao fim, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação. Pode também acessar nosso site, tvufg.org.br, ou as nossas redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Eu te espero no próximo debate.